Olá, boa noite. Vamos só esperar o Rodrigo chegar aqui. Rodrigo. Pronto. Já fiz o convite, Rodrigo. Aí. Olá, Thiago. Ô, Rodrigo, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Espera que ainda não estou te vendo. Tá abrindo a sua imagem aqui. Tá me ouvindo? Estou te escutando, mas eu não vejo a sua imagem. Não sei se as pessoas estão vendo a sua imagem ou se sou eu aqui. Acho que as pessoas não estão vendo ainda, então. A gente fez uma live esses dias com uma autora que parece que a coisa está indo Abre lá cada a vez porta, mais Cris, por favor. tá indo cada vez mais para rádio, né? Porque esses dias a gente fez uma live que mal se via a autora, ficou um borrão. Agora a gente está aqui sem imagem. Eu tô pedindo para a Cris abrir a porta ali para ver se fica mais perto do roteador. Eu vou entrar e sair de novo. Tá bem. Bom, gente, então, enquanto o Rodrigo volta aqui, vou fazer uma rápida introdução desse, desse momento, dessa live, né? É diferente de outras lives que estão acontecendo, essa live é uma live lançamento. Então, hoje o Rodrigo está lançando o livro A Clareira e a Cidade, né? Espera que ele entrou aqui de novo. Já continua, gente. Só um minuto. Vamos ver agora. Rodrigo, Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? estou te vendo. Não te vejo ainda, mas te ouço perfeitamente. Eu vou vir para cá. É a sua internet aí, Rodrigo? Não, pois é. É estranho, não tá aparecendo, porque aqui eu vejo tanto eu quanto você. Aqui eu só vejo ficar rodando aqui a imagem, assim, como se Hum? estivesse pensando, sabe? É. Eu vou entrar pela conta da Cristiane, então. Tá Não, bom. Você me não manda tem uma jeito. solicitação. Tá bem, Tá tá joia. bem. Eu vou entrar pela conta dela. Tá bom. Bom, gente, então, é só seguindo aqui o que eu estava dizendo. Esse é uma live lançamento. A live é do Rodrigo Novaes de Almeida, do seu livro A Clareira e a Cidade. Salvo engano, é o terceiro livro que ele está lançando. É, e a gente vai fazer um bate-papo sobre essa obra, que está na gráfica, inclusive, fica pronta essa semana. Né? O livro já está disponível no site para compra, inclusive. O Rodrigo, também vamos falar isso durante o processo, leva a revista Gueto, né? Que é um trabalho maravilhoso que acontece uma das publicações maravilhosas que acontecem na nossa literatura nacional, né? Então, um momento muito especial, na verdade, porque
É sempre uma alegria lançar um livro e, poxa, do Rodrigo é fantástico. Ele é um poeta de maravilhoso mesmo e que eu recomendo para todo mundo o livro. Agora eu te vejo, Rodrigo. Tudo bom? Tô lá, tudo bem? É o meu Tudo bem, e celular, você? então. Tudo bem. É Eu o acho meu que é no celular que tá celular, é. ruim. É, eu entrei Sim. agora com o celular da Cris pela conta dela, entrou normalmente. Uhum. Até foi rápido. E Bem, essa boa noite. friaca aí? É, eu tô. Aqui tá um pouco frio, eu tô me sentindo um pouco frio. Olha que eu tô no Rio, hein? Mas eu tô sentindo um pouco de Nossa, frio e tô gripado. e Rodrigo, antes enquanto você estava aí nesse processo de entrar, eu estava falando um pouco aí que, diferente de outras lives que a gente vem fazendo, que é uma programação do qual o autor, a autora fala um pouco do seu processo e de um livro que está em andamento algumas vezes, ou que já foi lançado há algum tempo, a tua live é muito especial, porque é uma live lançamento, né? Aham. É uma live de lançamento de um livro, A Clareira e a Cidade. Daí eu até falei que quando você chegasse eu ia, pra, conforme você me corrigiria, salvo engano é seu terceiro livro, né? Não, ele é o quinto livro, na verdade, e é o primeiro de poesia. Justamente. É, isso. Não, legal. E daí eu estava comentando justamente que é uma live lançamento, que o seu livro está sendo impresso. A gente, acho que se falou a última vez na segunda ou terça-feira, né? Aham. Em seguida ele já foi para gráfica, ele vai ficar pronto agora no comecinho da semana já. E é uma alegria mesmo ter um poeta, ter um escritor como você dentro da nossa casa editorial, né? E, poxa, eu sei que é uma live especificamente sobre o lançamento do seu livro, mas você é uma pessoa tão interessante que teria diversos assuntos que eu acho que nem sei se vai dar tempo de tratar, as suas outras publicações, a Gueto, sabe, todo esse processo político, que eu sei que você é uma pessoa muito ali ligada também às questões do agora, né? Então, mas eu acho que para começar um pouco essa live, Rodrigo, a gente podia começar com uma pergunta. Se você tivesse 20 anos, você seria poeta ou boxeador? Ah, é o poema que dá início, né, ali ao livro. É, é, é interessante porque naquela época, né, a liga dos 19, 20 anos, eu queria ser poeta mesmo. E eu não penso, eu queria ser poeta, né? E acabou que, com o passar do tempo, todos os poemas que eu escrevi naquela época foram jogados fora e eu acabei indo para prosa, né? Eu acabei dando continuidade à prosa e trabalhando só com a prosa. Só agora, depois dos 40, é que já assim, com mais maturidade, né? É que eu voltei a trabalhar a palavra na poesia. Então foi uma coisa que aconteceu depois dos 40, depois de já ter publicado pelo menos dois livros de conto e um de crônica, e, e de ter escrito um romance que eu acabei não publicando. E aí é que eu comecei a trabalhar a poesia como está hoje nesse livro, né? Que pensando sempre a poesia ao mesmo tempo que o saber filosófico e pensando também no nosso mundo, né? Nas questões sociais e políticas que o nosso mundo tem, né? Então, foi um começo mais tardio, que, por outro lado, eram, naquela época de 25 anos atrás, era meio que um sonho, né, de adolescente, digamos, não é nem jovem já, era de adolescente ainda, entendeu? Mas a provocação, né, de ser o boxeador, se pudesse voltar, é a questão de dar um murro com um poema, né? De cada poema ser um murro
ou ser um golpe diferente, né? Um uppercut, um cruzado, enfim, né? De ser um golpe diferente do boxe. É isso. Rodrigo, eu acho que isso dá um mote para a gente falar um pouco do projeto do seu livro, né? Que, pelo que eu entendo, embora você já tenha se relacionado bastante com, você falou de jovem, com a poesia que jogou tudo fora, né? Como que chega, como que é esse caminho exatamente para chegar nesse livro agora, assim, né? Porque ele não é embora ele esteja sendo publicado agora, não são poemas de agora apenas, né? Ele já está há um tempo ali, até na nossa edição, porque teve todo esse processo de pandemia no meio do caminho. Uhum. Foi um livro que você enviou o ano passado, se eu não me engano, não foi isso? É, E se bobear, ele já estava pronto há algum tempo antes. Então, me conta desse procedimento aí da montagem do Clareira da Cidade. é, os poemas, eles, eu acho que o mais antigo ali não são muito antigos não, tem uns 3, 4 anos. Eu estou com 44, foi algo que aconteceu mesmo depois dos 40. Para não dizer, agora eu me lembrei, para não dizer que eu não tenho um poema antigo no livro, tem, eu acho que é o que abre ali a parte da clareira. O Gênesis ele é mais antigo, sim. Ele é da época de quando eu tinha, sei lá, de quando eu tinha uns 30 e poucos anos. Mas é o único que foi resgatado dessa época, né? Os demais são trabalhos mais recentes, né, de depois dos 40. E a ideia do livro, na verdade, surgiu de insistência do Tito, né? O Tito Leite, que ele escreveu o pós-fácio do livro, ele é poeta, ele é monge beneditino, e tem uma questão interessante da questão da filosofia, né, do livro, né, que eu aponto por uma questão ontológica, né, diferente do que diferente do que pensaria um monge beneditino, né? O Tito ele é poeta, é um baita de um poeta, ele é um monge beneditino e é mestre em filosofia. Então, foi insistência, ele que falou, Rodrigo, porque ele viu alguns poemas meus que eu chegava a colocar de vez em quando até na revista, mas muito pouco. O trabalho mais é a prosa, eu colocava muito pouco e não cogitava publicar um livro de poesia, né? Uhum. E aí ele que insistiu, desse projeto, de sair o projeto. Ele foi a primeira pessoa a ler o projeto. O livro, no início, quando a gente estava pensando ele, na verdade, era a cidade e a clareira. Ele falou para inverter por uma questão filosófica, virar a clareira e a cidade, né? Então tem muito dali do título dele ter insistido de eu ter feito esse livro de poesia, porque existia até uma coisa minha particular em relação a achar realmente a poesia algo muito elevado, né? Eu falei, não, eu fico com a prosa, mas a poesia é algo que eu até comentei hoje numa crônica na Guita, é algo para os raros, né? Então eu meio que não ousava, eu não pensava realmente, eu não ousava publicar um livro de poesia. Ele acabou insistindo, então foi um projeto interessante que foi de 2 anos para cá mesmo. Eu entrei em contato, a gente entrou em contato ano passado com você, né? O livro estava sendo pensado no final de 2018, meados de 2018, a gente estava pensando o livro, né? Que foi quando ele falou que eu estava com poemas que eram bons poemas ali que estavam saindo na guia e que eu deveria pensar realmente, seriamente, fazer um livro, né? Mas eu realmente eu não pensava. Eu estava com um projeto até de lançar um outro livro de contos. Eu estava escrevendo, acabei parando para pensar exclusivamente nesse livro, né? Então eu acabei adiando o livro de contos e acabou que o livro de contos ficou jogado aí até para depois. Eu acabei trabalhando depois desse livro de poesia. Eu estou terminando de trabalhar no romance. Então acabou que uma coisa foi me levando à outra, que o romance, aliás, é ligado com esse livro de poesia, né? As questões que eu levanto
filosóficos nesse livro acabaram dando origem a um personagem que dá continuidade a essas questões. Então, um livro ficou ligado ao outro, né? E aí foi ele que. Aí eu pedi para ele escrever na época era o prefácio, mas aí depois a gente achou mais interessante que fosse um pós-fácil, que o leitor primeiro lesse os poemas e depois conversasse ali com um especialista em filosofia a respeito dos poemas, né? Que é o que acontece no pós-fácil, né? É isso. É muito isso que você está falando dos paratextos, é uma coisa que eu sempre penso bastante. E é legal falar com você, porque além de um escritor fantástico, você é editor também, né? Então, esse tipo de pensamento é interessante. Os paratextos sempre são muito importantes para um livro, e etc e tal, mas há que ter esse devido cuidado mesmo, porque a depender do paratexto, você às vezes acaba entregando um jogo que não é para ser entregue logo de cara, né? Que primeiro o leitor tem que entrar nesse jogo e depois você vem com a palavra de um especialista ou de um outro escritor para ali fazer algumas amarras ou para abrir outras questões, etc e tal. Então, é interessante você falar isso, né? Eu achei também, por assim dizer, vou colocar entre aspas, peculiar o seu caminho, né? Porque, claro, que não é de longe ser uma regra, mas muitos escritores começam, claro, passam por vários gêneros e tal, mas a publicação começa em geral pela poesia, né? E depois que as pessoas vão se arriscando para prosa, etc e tal, porque, ao meu ver, né, isso também é só uma opinião, a prosa tem uma determinada complexidade ali que tem a ver com narratividade, né? De um começo Uhum. ao fim, que exige às vezes um trabalho um pouco mais longo mesmo, né? Ali para você não deixar nenhum fio desamarrado e etc e tal, porque um texto interdependente, não que um livro de poemas não aconteça esse trabalho também, né? Mas em geral eu sinto que as pessoas começam primeiro ali pela prosa. E já vi várias pessoas falando que a poesia é um gênero para que se começa porque tem facilidades nesse sentido em relação à narrativa. Eu não sei muito bem o que pensar sobre isso, porque eu acho assim que se for pegar, por exemplo, o Eliot, não é nada de simples ali em traçar aquele poema, né? Uhum. Do mês de abril, etc. e tal. Mas eu já ouvi isso, então achei peculiar a sua história aí, né? De você ter começado pela prosa, e aí e essa relação entre as obras também. Você está É, publicando agora um romance e traz esse livro de poesia num personagem, poxa, super bacana. se for pensar assim, na adolescência, é, havia poesia naquela época, mas na hora de dar continuidade a isso, né, e levar a sério, né, e falar, não, eu vou levar a escrita a sério, eu vou escrever, né, pensando em publicar, aí já era somente a prosa mesmo, não foi com a poesia. A poesia só viria agora, bem mais tarde, e viria para pensar é, essas questões de mais de colocação no mundo mesmo. Questões que eu não desenvolveria na prosa, né? A minha prosa é algo mais visceral, é algo bem violento, né? De mostrar a violência desse mundo que a gente vive, né? A poesia vai por um outro caminho, né? Do estar Uhum. no mundo, algo mais filosófico e algo, mas algo também de denúncia. Mas não tem essa violência física da prosa, né? E, e a tentativa do romance agora, o gênero que mais me agrada escrever é o conto, né? Mas, mas a poesia eu tenho consciência de que é mais raro eu escrever, né, um poema,
mas eu gosto também. Eu gostei de ter essa experiência nos últimos anos, né? É um momento diferente de reflexão. Mas em relação ao romance, não. O romance foi algo que me deixou, como é que eu vou dizer? Levantou outras questões, mas que para trabalhar é algo que não é todo dia, no dia a dia, que eu diria, vou trabalhar o meu trabalho de escritor, eu vou sentar e estar escrevendo um romance. Não, isso acontece só com os contos, entendeu? É isso que eu queria dizer. Eu acho que eu fiquei meio confuso aqui. Não tem problema. Mas isso aí é uma coisa interessante que me abre uma pergunta, até falando também do processo da clareira, né? Aliás, um comentário à parte, que você falou sobre essa sugestão da inversão, de que ficou a clareira a cidade, não a cidade a clareira, e eu pensei nisso esses dias, porque o seu livro está em pré-venda, né? E eu estou fazendo, e daí sai a venda, eu tenho que preparar uma etiqueta, e eu marco na etiqueta um pedaço do título do livro, ali, Uhum, para ter referência de que para onde vai aquela etiqueta e tudo mais. Eu tava vendo, hoje eu reparei nisso daí, que todas as etiquetas eu marquei a cidade. Porque isso que é muito interessante, porque essa inversão de título você sai de um lugar óbvio, né? Porque parece que é uma sensação, né? Mas parece que o título ele seria automatizado, assim, a cidade e a clareira, né? A cidade na aham, frente, mas de repente a clareira é maior, né? Do que a própria aham. cidade. Hum. Isso me levou a É, essa. essa mudança ocorreu porque foi o Tito que falou. O Tito que falou, Rodrigo, por que que você não inverte isso? Por que que você não coloca a clareira na frente? E foi ótimo. No início eu estranhei, né? Teve aquele estranhamento, porque eu já vinha falando do nome do livro com ele já há um bom tempo, a gente falando por áudio. E aí, Uhum. quando eu inverti o arquivo lá, e eu demorei a me acostumar, mas aí depois, quando eu me acostumei, eu falei, nossa, mas ele tinha toda a razão. A clareira era para entrar na frente mesmo. Ela causa um espanto, na verdade, né? É uma quebra do que é esperado. É bem bacana. E, pode falar, desculpa. É que eu tô com uma luz aqui em cima da minha cabeça, eu tô tentando tirar ela. Eu não sei se está incomodando as pessoas, entendeu? Mas Eu não pode tô. falar. Não, o que eu ia só comentar, aproveitando também essa última fala, daí uma curiosidade minha mesmo, assim, que tem várias publicações, né? E pelo que eu entendi, você não é um escritor ali que você tem esse hábito de você tem um horário, você senta todo dia, é, como que é esse processo assim mesmo, o físico da escrita, né? Você escreve à mão, você escreve no computador, você escreve quando vem algo na cabeça, você tem uma rotina de trabalho como escritor, como que é esse recorte? Bem, antes do confinamento, da quarentena, né? É porque a quarentena mudou demais e até na situação que eu estou agora está bem diferente. Eu estou até escrevendo bastante. Mas antes da quarentena, eu não tinha uma rotina de escrever. Aí acontecia, eu sempre ando com um bloco ou um caderno. A primeira versão de qualquer coisa que eu escreva vai ser no papel, vai ser com caneta no papel. E raramente eu sento na frente do computador para escrever uma primeira versão de alguma coisa. É bem mais comum ir primeiro no papel e depois eu passo para o computador. E já quando eu passo para o computador da primeira vez, quando eu estou passando, já tem uma reescrita ali do que estava no papel. Então, esse é um hábito que eu tenho. Mas em questão de horário, eu sento todo dia para escrever em tal horário, eu nunca tive isso. Acontece que o que acontece é que eu estou sempre trabalhando na cabeça com algumas ideias.
E aí, em dado momento, surge, não, essa ideia eu preciso colocar no papel, já está pronta para ir para o papel. Aí o que acontece é que, como eu estou sempre com um bloco ou com um caderno, então essa ideia vai direto para o bloco e para o papel naquela hora que eu pensei. Então, essa é a minha rotina de escrever, né? E aí depois eu passo para o computador, aí deslancha. Que aí eu já estou trabalhando, reescrevendo, já estou trabalhando, aí vão ter, né, 10 revisões, aí eu vou ler 1000 vezes até publicar em algum lugar, alguma coisa nesse sentido. Agora, Bacana. durante o confinamento, o que que aconteceu? É, eu e a Cris, a gente mora em São Paulo, a gente está no Rio durante a quarentena inteira. E quando isso até acabou virando um conto, né? A gente até eu coloquei no e-book Contos da Quarentena, né? Que o Mauro Paz foi o organizador, idealizador e organizador. É justamente o conto da nossa vinda, minha e da Cris, para o Rio. Que a gente veio no dia que começou a fechar as estradas, os aeroportos fecharam também. Então, a gente meio que veio fugido de São Paulo para o Rio, porque eu tinha marcado o tratamento no INCA, né? Eu estou com câncer. Então, a gente tinha um tratamento marcado no INCA e a gente veio no dia que fechou, né? Isso tem 3 meses e meio. Então, a gente está aqui no Rio, estou fazendo o tratamento durante o confinamento. E E aí a nossa rotina mudou completamente. A gente está confinado, né, no apartamento dos meus pais, dentro de um quarto, e com vários livros meus que eu deixei para trás na época, nunca levei para São Paulo. Então eu estou cheio de leituras, algumas antigas que eu tive, tive a oportunidade nesses 3 meses e meio de reler, né? E estou num confinamento que é assim, quando eu não estou fazendo tratamento, eu estou lendo ou escrevendo, né? Então, o que que aconteceu nesses 3 meses e meio? Nesses 3 meses e meio, eu terminei de escrever o romance, né? E eu consegui dar um ponto final para ele. Eu escrevi mais alguns contos, mas principalmente de coletâneas, que as pessoas me convidaram e eu acabei participando. Então, surgiu a oportunidade de escrever uns 3 ou 4 contos novos. E uma necessidade nova que surgiu para mim, aquilo que eu tinha falado dos meus contos serem mais violentos, né? E o romance, que também estava tratando questões bem mais violentas, é que eu senti a necessidade de escrever crônica. E de ter, de pensar, refletir sobre a quarentena e sobre o confinamento, escrevendo de uma forma um pouco mais leve, né? Então, eu dei continuidade à revista Gueto, né? A gente continua publicando o pessoal. A gente não parou de editar a revista, né? Durante esse tempo. Então, eu passei a escrever aos sábados, nos últimos 2 meses, crônicas, né? Então, eu passo a semana eu me coloquei para escrever uma crônica e a gente publica lá na revista todo sábado. E foi uma forma que eu tive de refletir sobre o que a gente está passando, né? A quarentena, o nosso confinamento, que é um confinamento diferente do confinamento de outras pessoas, porque a gente está indo praticamente toda semana ao hospital, né? Então a gente está lidando com uma realidade que é diferente do que a maioria das pessoas está passando, né? A gente está vendo uma questão até de preocupação, né, em relação aos doentes, né, em relação que é uma questão de vulnerabilidade, né, de fazer quimioterapia, essas coisas. Então, eu acabei escrevendo crônicas. Então, talvez até no futuro eu acabe publicando um livro de crônicas também, entendeu? Que massa. E que legal que você está dentro de toda essa
eu vou usar toda essa coisa ruim que está acontecendo, né? Você está conseguindo tirar algum tipo de energia aí para produzir, falar sobre esse momento, né? Porque de qualquer forma depois vira um relato. E são importantes a gente ter esses relatos, né? Que a gente vai conseguir entender esse momento no futuro, eu acho, com mais clareza o que está acontecendo agora. E eu vou ter que te aproveitar a sua presença aqui, Rodrigo, para falar um pouco de. Eu sei que a live é especificamente do seu livro, a Clareira, mas esses dias eu vi uma autora numa live aqui falando o quanto é difícil, ela foi um processo assumir escritora, né? E você, primeiro, assim, eu queria que você falasse um pouco da Gueto, se possível, para quem está aqui conhecer e ficar registrado sobre esse trabalho que você faz, né? E sobre essa impressão do que é ser escritor no nosso país, né? Porque eu estava falando também que eu já vi o Daniel, que leva o selo do burro, também uma vez falando sobre isso, de como é difícil você se posicionar enquanto escritor, porque ela é uma profissão, mas também, né, uma profissão que muita gente, eu não sei se você vive ou não do seu trabalho literário, mas eu acho que é a minoria dos escritores que se assumem como escritor que vivem no sentido de prover seus gastos básicos da vida, uma alimentação, não estou falando nada de luxo, mas ter o mínimo, né? E eu queria, como você tem um contato grande com a literatura, eu queria que você falasse um pouco dessa sua impressão sobre o que é ser escritor. Primeiro, assim, falar um pouco da Gueto e sobre Uhum, o escritor no país, né? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, muito abrangente, uhum, mas eu só quero uma leve impressão da sua parte, né? Porque uhum. tem uma amplitude aí para falar sobre esse tema. A revista Gueto, eu lancei a revista em novembro de 2016. É até meio engraçado, porque eu estava desempregado, né? Estava em São Paulo. Então, aí chegou em novembro. O meu trabalho, na realidade, eu sou editor. Eu sou editor de livro didático e sou editor de literatura também, né? De educação e de literatura. Em novembro de 2016, eu estava desempregado. Eu tinha perdido o emprego, né? O pessoal tinha sido uma das crises aí que teve no mercado editorial. O pessoal lá da editora que eu estava trabalhando foi todo mundo mandado embora, então eu estava desempregado. Aí eu pensei, poxa, eu já tinha participado de um coletivo literário anos atrás. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu estou sem trabalhar, eu gosto muito de editar, estou sem fazer nada, eu também não estava com muito saco de escrever na época, né? E aí eu falei, vou criar uma revista, vou criar um site e pelo menos assim eu me dedico passo os dias trabalhando até arrumar alguma coisa, né? Até, Uhum. até voltar a trabalhar. E aí, não, eu não fico parado, né? Porque é ruim aí você perde o emprego, fica triste, aí fica em casa, fica mandando currículo e tal. Eu falei, não vou ficar nessa, né? Eu vou ficar trabalhando também. Aí eu falei, não, vou criar a revista. E eu tinha necessidade, uma necessidade que eu tinha na época, era de estar lendo, de ler os meus colegas contemporâneos, ler as pessoas que estavam publicando, né? Então, como eu já tinha esse know-how de editar e de ter tido, né, de ter participado de um coletivo literário digital, eu falei, pô, então eu junto uma coisa com a outra, eu crio o portal e aí também passo a ler os meus colegas, né? O que o pessoal está escrevendo hoje. Eu não vou ficar lendo clássico aqui. Aí foi isso. Aí eu criei. Aí eu falei com a Cris. A Cris, na época, ela tinha acabado de criar uns meses antes. Ela é editora de educação também. Ela é editora de literatura, literatura infanto-juvenil e de educação, didático, né? Aí ela tem um site de educação, né, também. Aí eu falei, ó, eu criei esse portal de literatura, vou tocar ele, você me ajuda e eu te ajudo com Para Educar. Aí ela falou, não, tudo bem, beleza. Só que aí o que aconteceu? Um mês depois eu arrumei emprego, eu voltei a trabalhar numa editora, né? Então eu me ferrei, porque eu estava cheio de tempo ocioso para fazer a revista
e no mês seguinte eu já tinha bolado um bando de coisa, que a gente faz e-book lá na revista, faz um bando de coisa, eu já tinha bolado um bando de coisa, já tinha aberto chamada do pessoal participar e tal. E aí acabei voltando a trabalhar numa editora, e era para o programa de livro didático, que você não tem férias, não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada, é um trabalho puxadíssimo. E aí eu estava com a revista no ar, né? Aí a gente foi tocando, né? Foi tocando e tal. Mas foi bem bacana, porque tudo que eu tinha pensado para acontecer com a revista, aconteceu tudo que eu tinha pensado e aconteceu mais ainda. Então, foi bem bacana, bem legal. A gente conseguiu fazer o que a gente queria inicialmente, que era publicar gente de todo o Brasil, né, de não ficar só preso a um determinado eixo, a um determinado espaço, né? Então a gente conseguiu conhecer muita gente de todo o Brasil. A gente conseguiu publicar, fazer todos os e-books temáticos, principalmente sobre as causas, né? Que aí entra a parte política minha que eu adoro, né? Então, em defesa dos direitos humanos e várias outras campanhas, tal, a gente conseguiu fazer, todo mundo que mandou coisa participou, o pessoal bem engajado mesmo, então valeu a pena. E aí eu acabei passando a fazer a revista todo final de semana e feriado, né? Teve os dois primeiros anos eu não tive um final de semana, porque durante a semana trabalhando na editora, e final de semana pegava a gueto e ficava 10 12 horas, eu trabalhava mais tempo na gueto do que na editora. Ficava 10 12 horas fazendo a gueto, né? Mas aí foi bem bacana mesmo. E agora, como a gente já está mais já no automático, digamos assim, do que faz, do que tem que fazer e tal, a gente consegue fazer com mais rapidez as coisas, né? Mas no início, até porque a diagramação, tudo, aí era tudo a gente fazendo e tal. E uma coisa que a gente sempre teve em vista era que todo o nosso material fosse de download gratuito, né? O nosso propósito ali é divulgar novos autores. Então a gente está sempre divulgando tanto os autores quanto as editoras independentes, editoras menores, tal. A gente publica bastante coisa, bastante material dessas editoras independentes, né? Porque aí chegou o autor. E a gente prefere publicar lá, em vez de publicar o release, uma resenha, a gente quer publicar a ficção ou o poema do livro. A gente acredita, nesse caso, que a melhor forma de divulgar determinado livro é divulgar o material que está ali dentro dele. Então, por Todo exemplo, sentido. é um livro de contos, a gente pede para o autor enviar um conto do livro, que aí a gente publica com a capa, com link para ir para a editora comprar, essas coisas todas. Aí o livro é de poesia, a gente pede para enviar uns 5 poemas, que às vezes a gente escolhe 3, a gente às vezes publica os 5, tal. A gente está divulgando ali o que tem dentro do livro, entendeu? Não é uma pessoa que está ali falando, escrevendo elogios ou não sei o quê, fazendo uma Uhum. crítica, que normalmente resenha hoje em dia nem é crítica, né? Resenha hoje em dia é É uma falar coisa bem dos elogiosa. amigos, né? Pois é. Então a gente publica o material, e isso é bem legal, porque as pessoas vão na revista para ler, pô, e elas ficam com o maior tesão de ler, porque elas estão lendo ali, estão lendo a literatura, não estão lendo sobre a literatura, né? Elas estão lendo a literatura. Então eu acho que isso que fez a revista assim, fez sucesso mesmo, sabe? A gente está publicando só o material mesmo dos autores e novos autores de tudo que é lugar. Pô, Rodrigo, cara, e você falou um negócio, cara, se pensar alguns anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, o que tinha de suplemento de literatura, né? Sumiu, Pois desapareceu é. tudo nos últimos de 20 anos para cá. Tinha crítica, tinha resenha, tinha um monte de coisa. Desapareceu, tem, claro que tem, mas a gente acho que está sendo retomado, né? Porque como desapareceram tantas publicações que tinha, né? Acho que os Não, próprios grandes jornais mesmo, né? não, eu ia falar isso. Como eu estou aqui num quarto, que era o meu quarto, né, da casa dos meus pais, de quando eu era, né, adolescente, jovem e tal,
e eu deixei muita coisa guardada aqui. Eu encontrei nesse período uns jornais, né, os suplementos literários dos jornais da década, início da década de 90, meados da década de 90. Nossa, eram uns negócios dessa grossura, assim, É, eu com lembro. literatura, cheio de coisa, tal. O negócio foi minguando, 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 até virar uma página, assim, uma página mesmo, né? De Não, um outro caderno, um negócio assim. Acabou, e tinha ensaios, acabou. eram ensaios sobre o livro, sobre o autor. Eu estava com muita coisa aqui que eu fiquei lendo nesses últimos 3 meses. Eu fiquei lendo aqui, entendeu? E isso não existe mais. E na internet a gente ainda consegue até ver alguma coisa, mas até o hábito que veio dos jornais, de o negócio foi se deteriorando nos jornais e deixou de existir os ensaios e passou a ter aquelas resenhas cada vez menores. Uhum. Acho que deu uma cortada aqui no vídeo do Rodrigo. Rodrigo? Aí, voltou? Voltou? Tô aqui. Que você. Opa! Opa, eu caí. Voltamos, mas voltamos. Você estava falando que voltar, que as resenhas passaram a ser. Então, e as resenhas cada vez menores. Espera aí, eu vou mudar de posição aqui. Pronto. E as resenhas cada vez menores também, né? Então, o que aconteceu, assim, que não tem mais aquele material todo, que era muito bom, né? Então, pelo menos a gente ainda cresceu tendo aquilo, né? É de uma geração que ainda teve aquele aprendizado ali com os jornais. Hoje em dia, é mais complicado, né? O pessoal mais jovem Tem não acesso, teve, não teve aquela realmente educação literária, né? tem. E, Rodrigo, como nós temos um tempo, acho que você deve estar já acostumado com essa dinâmica das lives, mas a live depois de uma hora ela cai sozinha, né? Então, só para a gente dividir Hum. um pouco o tempo aqui, eu queria tocar mais um assunto antes se você quiser, depois a gente voltar para falar do livro, até ler alguma coisa, né? Porque eu vi hoje que está com uma chamada aberta na Gueto junto com a Reformatório, né? Não, aquilo ali é muito bacana. Foi o Alexandre Rabelo que entrou em contato comigo. Na verdade, a Gueto só divulgou. A gente só divulgou hoje. O Alexandre, ele é o organizador do prêmio. É o primeiro prêmio que vai ter, né, do MITS, o MITS Literário, é LGBT, né? E é o primeiro prêmio literário. Aí ele falou, Rodrigo, pô, a Gueto divulgaria, tal, não sei o que. Eu falei, pô, mas é claro que a gente vai divulgar, não tem nem, tem nem dúvida. E normalmente a gente publica as coisas de, Né? a gente publica as coisas de segunda a sexta. Eu coloquei hoje logo, eu falei, não, a gente divulga sim, né? E eu achei bacana, a editora Reformatória é muito legal, do Marcelo. O Marcelo é um parceirão também, ele Não, é bem engajado. Marcelo é um cara fantástico. E é um cara É, que, além de ser um editor de mão cheia, só para fazer uma rápida anedota, eu estava fazendo uma pós agora, que trabalhava um pouco com historiografia dos livros, e eu falei com o Marcelo, porque eu fui buscar a fonte de conhecimento dele como impressor, né? Porque ele é técnico gráfico também. isso, Então ele é um cara que tem conhecimento e um bom gosto na área ele tem um bom gosto que eu vou falar para você que o cara desculpa, mas o cara é foda. O Marcelo é um é, cara é, maravilhoso. E o é. prêmio, gente, depois entra na revista Goethe, dê uma olhada. O prêmio é em homenagem a um escritor que eu gosto bastante também, que é o Caio Fernando Abreu, né? É. O Caio Fernando Abreu é o Edu da Patuaia que fez, acho que foi ano passado ou ano retrasado, uma coletânea também que era em homenagem ao Caio Fernando Abreu. Ficou bem, bem bacana. Eu Sim. participei na época, eu achei bem legal. E eu me lembrei agora que ligou uma coisa com a outra, eu me lembrei. Foi uma coletânea bem bacana também. O pessoal que gosta do Caio vai gostar dessa coletânea.
Nossa, eu teria tanta coisa para conversar com você. Só esse papo do Caio, eu podia ficar um tempão, porque eu gosto. Hoje eu não leio mais o Caio, porque eu li muito na minha adolescência, o Caio. Mas ele foi um Uhum. escritor muito importante, assim, né? Um escritor fantástico. E, gente, para quem tá na live e não conhece o Rodrigo, gente, sigam, sigam, sério, sigam o Rodrigo, vão atrás da Gueto, para os escritores aí da Urutau que estão na sua primeira publicação, vão atrás do Rodrigo, porque vale a pena ali. Além de ser uma pessoa muito generosa, que divulga Obrigado. conteúdo, E quem for autor, manda também pra gente material lá pra revista. aproveitem assim essa pessoa aberta que é o Rodrigo para fazer essa troca, porque é muito importante. Eu acho assim que isso é uma opinião também, mas um escritor contemporâneo tem que estar ligado no que está acontecendo. Senão ele dialoga sozinho, né? Ele tem que estar ligado na É, produção do uma relação, eu sempre digo que a literatura é uma relação entre as vozes dos mortos com os vivos, né? Então a gente tem que estar escutando a voz presente e a voz passada. Não dá para só escutar a voz passada, também não dá só para escutar a voz presente. Mas o Rodrigo é um cara que vai conseguir ajudar os novos escritores, pessoas que estão aí na sua primeira publicação, que tem um trabalho, não só, né? Eu acompanho a revista, então, tipo, traz muita coisa linda, vale a pena mesmo. E, Rodrigo, não sei como se sente em relação a isso, você fica à vontade para falar, mas acho que algumas pessoas vão adorar que isso acontecer. Você não gostaria de fazer, se tiver à mão, se tiver facilidade, ler alguma coisa do seu livro? ah, vamos sim, bacana. Eu estava no outro, eu estava sentado na escrivaninha, né? Agora eu estou andando pelo quarto, né? Eu A gente estava está sentado, conhecendo seu apartamento aí no Rio. é, aí eu tava sentado na escrivaninha e eu estava até com ele aberto aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. E sabe o que que foi legal? Essa semana, essa semana eu escrevi dois poemas, né? E foram os dois poemas que eu escrevi esse ano. Eu não tinha escrito poesia ainda esse ano. E a gente já está em julho, né? E um dos poemas eu só escrevi porque eu estava relendo alguns dos poemas do livro. Deixa eu ver se eu Uhum. acho aqui agora. Mas assim, o que que você pensou em fazer, Tiago? Não, eu pensei em dar, porque nós temos aqui, pelas minhas contas, mais ou menos uns 10 minutos, uns 9 minutos. Eu pensei em dar esse momento final para você mesmo, assim, para você ler um ou dois poemas que você goste e talvez falar um pouco para finalizar, talvez você queira falar alguma coisa para finalizar essa live também. Então eu pensei em a gente fazer uma leitura agora, de dois, três poemas, é sempre legal. Eu poderia ler também, estou com o livro aberto aqui do meu lado, mas eu pessoalmente prefiro a, a voz do poeta, né? Porque a gente tem poucas oportunidades de ver o poeta lendo, o escritor lendo o seu próprio texto. Não é sempre que a gente consegue fazer isso. Então, faça uma leitura e daí deixar esses Aham, minutos de você se despedir. tá bem, tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Ah, lá na própria Gueto, peraí, na própria Gueto, eu tinha colocado que a gente foi fazer a divulgação, eu fui fazer a divulgação do livro, do lançamento, e aí eu coloquei dois poemas que eu acho muito legais, que assim, cada hora a gente acha um poema da gente bacana ou não, né? Eu acho horroroso, né? Às vezes eu também Verdade. acho isso. Mas assim, aí, Relações, né? né, e tem essa também. Mas tem dois poemas aqui que eu escolhi para botar justamente aqui na revista, na Gueto, e que atualmente estou gostando muito, que é do Filho Mal Sucedido, né? Que é assim, eu vou ler então. Há uma tristeza que não sai de mim, mesmo agora, segurando meu filho pela primeira vez. Foram os livros que me estragaram, reconheço. Um dia terei que dizer a esta criatura desagradável, se ela não morrer nos próximos dias, filho, não leia os livros que li. Seja feliz, como essa gente que deixa a televisão ligada aos domingos e nos dias úteis engorda o câncer que cresce dentro de si. Hoje em dia é um dos poemas que eu mais gosto do livro. Nossa, lindo. Isso que você falou que Né? você era mais, você não era, não havia essa coisa que a sua prosa, você falou que ela era mais.
cruel, né? Foi assim. Mas esse é um poema Aham. muito forte, muito lindo. É, E ele tem é, uma, é, ele tem uma crueza, né? é. Não, é Você verdade, é está vendo verdade. o filho nos Ele, colo, está um sentimento ali de infelicidade, né? é. E aí tem esse daqui, esse é outro que eu gosto também. Sobre o que sonham monoceros, né? Que é assim, eu para ler é engraçado. Depois você lê um, hein? Tá bem? Tá. Por que monoceros sonham que nós existimos? Seres pequeninos dormindo sobre uma pedra, sonhando que nós existimos. Então nós existimos. Nós e pedras, desgarrados dos cursos das águas, às margens de rios. Nós e pedras, e também estrelas e galáxias. Nós e pedras, reduzidos às experiências universais de eras. Mesmo nos séculos em que não aprendemos nada, em que erramos em tudo, em que nunca estivemos tão tristes, e também naqueles em que estivemos todos mortos e bem. Mas se monoceros não sonhassem que nós existimos, se nós não existíssemos, seria preciso que fôssemos inventados? É isso. Uau, uau, que lindo. Rodrigo, você é um poeta, assim, você é um poeta de mão cheia, cara. Eu falo de todo o coração mesmo. Eu tô super orgulhoso do seu livro, cara. Tô super orgulhoso mesmo. Obrigado. E Eu estou muito feliz de estar aí com vocês. Eu adoro a Urutau, né? Eu tenho vários livros e conheço vários poetas que já foram publicados por você, né? Então eu fiquei muito feliz mesmo e eu amei essa capa, ficou maravilhosa. Essa capa eu é, não canso de ver. Eu não canso de ver. eu queria, né? Eu tava vendo, aí eu fui ver depois o artista, né? Aí eu até postei outro dia o quadro que foi de onde saiu, né? A capa eu achei lindíssimo, eu achei muito bacana. Eu tô doido para ver o livro Eu não nas mãos. vou contar para não ser uma surpresa, tá? Mas eu preparei um presente para você na capa. Ah, bacana, legal. É surpresa, você vai ver pessoalmente. Rodrigo, Tá eu bem. vou. Tem um poema aqui que eu gosto muito dele. Se você puder fazer a leitura, estou até com ele aberto aqui, Tá, que é um poema bem curto, inclusive, mas que ele me toca, assim, chamado Ocidente. tá. Qual é a página? A página é 27. Tá, é que eu tô com o PDF aberto aqui, já vou direto para lá. Ah, e esse é um dos mais metafísicos que eu coloquei, né? Então, vou ler, tá? Por Ocidente. favor. A carne de Deus, esta árvore torta e ressequida nos séculos perdidos, sob um céu vago do humanismo. É uma imagem muito legal, essa imagem, assim. E é legal a carne de Deus, esses dois pontos, que depois vem com essa imagem da árvore torta e ressequida. Nossa, me arrepia, porque é uma imagem muito poderosa mesmo, assim. E é um poema curto, né? Às vezes os poetas pecam um pouco por excesso, né? Assim, Uhum. não só num poema, mas às vezes no próprio livro. Você vê, você que é editor aí, às vezes eu recebo um livro de poemas de um autor de primeiro livro, que o livro tem 400 páginas. Eu falo, mas O que eu costumo. nossa, isso aí, o primeiro livro é maior que a antologia de vários poetas já que passaram a vida escrevendo. Então, Pois é, quando eu faço leitura crítica, né? Agora, nesse momento, eu não estou fazendo porque eu estou em tratamento. Mas uma das coisas que eu faço é leitura crítica. Eu sempre faço para o autor. Falo para o autor, olha, você vai cortar sem pena. Se corta, corta o que puder. E isso tanto na poesia quanto na prosa. Você tem que ter também assim, o desprendimento, né? O autor tem que ter o desprendimento de tem que ter. cortar, entendeu? Às vezes o que eu faço, até como uma técnica minha pessoal, eu escrevo um parágrafo, né? E aí eu releio esse parágrafo cortando a última frase para ver se o parágrafo continua fazendo sentido. Se o parágrafo continua fazendo sentido sem a última frase, então você não precisa da última frase.
né? Eu faço sempre isso. É um exercício de corte, né? Para o autor fazer isso, entendeu? Ele faz isso com um parágrafo. Se o parágrafo não perde o sentido, você corta. É isso, entendeu? Nossa, é um bom método. E eu costumo, cara, eu sempre falo isso, durante os processos de edição, eu costumo dizer isso daí. Eu costumo dizer, principalmente na revisão, que o escritor ele tem que dar uma abandonada mesmo, né? Assim, tem que chegar uma hora que ele tem que abandonar um pouco o texto dele, para que outros leitores signifiquem que você tem a visão. Porque o cara que produz, a pessoa que produz, ele está muito ligado à sua própria produção, que não tem um distanciamento, às vezes. Eu falo, isso aqui está a mais, isso daqui poderia ser, né, seguir um outro caminho. A gente, como editor, a gente tem essa noção assim, de a importância da gente ser crítico, não pecar pelo excesso também. Porque às vezes você tem um livro tão lindo, daí o livro tem 400 páginas. Eu falei, gente, a pessoa tem 21 anos, 20 anos, e veja, Rambo era um cara novíssimo quando escreveu a obra dele, então tem a ver com a idade. Mas escrever um livro de 400 páginas, 500 páginas, com 19, 20 anos, ou você é um que eu gênio, não. ou você está pecando pelo excesso, desculpa. Não, com certeza. Uma coisa que eu nunca vou me esquecer é o meu livro do ano retrasado de contos, né? Aí a Cris leu, né? Eu sempre leio as coisas dela e ela lê as minhas coisas. Nós somos primeiros leitores, né? O primeiro leitor crítico um do outro, né? E aí teve um conto que ela tirou. Ela falou assim: não, tira esse conto que não tá bom. Você vai tirar esse conto do livro. Aí eu tirei o conto do livro. Depois ela ainda me fez reescrever o conto 4 vezes. Eu reescrevi o conto 4 vezes. E ele ficou fora do livro porque não deu tempo. Foi meio que de castigo eu reescrevi o conto 4 vezes, né? Talvez ele entre no próximo livro, mas não entrou no de 2018. Então, assim, a gente tem que ter isso também, de ter esse desprendimento, sabe? De poder, de cortar, nem corta o livro inteiro, corta. Às vezes você pode cortar até o livro inteiro. Esse romance que eu escrevi agora, esse ano, ele não foi o primeiro romance que eu escrevi um outro. Eu cortei o romance inteiro. Não existe, sabe? Eu escrevi um romance e ele não existe mais, porque depois eu fui reler, depois de um bom tempo, fui reler e falei, não é isso, não é isso que eu quero, entendeu? Sim. Então eu acho que falta também, falta não, eu acho que tem escritor que a gente vê um grande potencial, principalmente quando eu estou vendo assim, quando a gente está editando, vê um grande potencial, mas a pessoa tem pressa de publicar. Então, assim, a pessoa tem muita pressa de publicar e aquele material ainda não está pronto. Não está pronto nela ali, não é o editor pode muito bem dar um jeito e ele vai editar o livro e vai ficar bacana, sabe? Mas assim, o autor tem que ter aquele tempo também de trabalhar o texto dele, né? E trabalhar o texto dele até de maturar. Você vai De maturar maturar. o texto, Sim, entendeu? maturar. Uhum. Ô, Aí a pessoa Rodrigo, tem pressa de publicar. desculpa, querido, mas falando em desapego, a gente vai ter que desapegar agora a nossa live. Tá muito bom Não, conversar, beleza. tá uma delícia. Mas já deu, tá 8h02, eu comecei mais ou menos a live às 8h02, 8h03, eu tô com medo de derrubar Hum, a gente. Então tá eu vou ótimo. te agradecer, tá bom, querido, pelo. E vamos marcar um outro bate-papo, cara, tá? De Vamos sim. verdade, Pô, conta a hora que questões. quiser, só é me chamar que estamos aí. Eu gosto de conversar sobre literatura e política. São os dois assuntos que eu mais gosto. Então, a gente vamos marcar de novo, a gente fazer, pra gente falar, porque a gente falou pouco, acho que sobre política num momento tão grave como o Isso, nosso, né? Mas né? foi um Não, prazer enorme e é a com você. segunda parte do livro, né? É a segunda parte Olha lá, apareceu que vamos cair em 23 segundos, meu caro. inteira, né? Então, eu vou deixar um Ah, beijo beleza. para você. Be- Beijão para você e para todo mundo aí. Desculpa te cortar, Rodrigo. Um beijo enorme. Depois a gente marca para continuar esse bate-papo delicioso, tá bom? Beleza, beleza. Beijão. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.